Nós vamos falar sobre milagres e eu queria fazer uma frase inspirativa a você. Ouse acreditar em milagres. Repita comigo, ouse acreditar em milagres. Eu quero ler alguns textos bíblicos antes de entrar propriamente num dos textos que eu quero ministrar, mas Salmo 74:14, vamos ler juntos? Tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos. Quem é este Deus? O meu Deus. O teu Deus, Ele é o Deus que realiza milagres e mostra o poder dEle para todos os povos. Jó 5:9 diz também, vê aí comigo. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Quem é este Deus? O teu Deus, o meu Deus. João escreveu, se pegássemos todos os livros existentes na terra, esse é o último versículo do Evangelho de João. Se nós fôssemos pegar todos os livros e tentar registrar os milagres e as maravilhas de Jesus em todos os livros existentes, ainda assim, faltariam páginas para poder preencher com tanta coisa poderosa, miraculosa, maravilhas e sinais que Jesus operou. Uau! Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar a abundância da generosidade de Deus? Mas o que é milagre? Milagre é o extraordinário. É algo fora do comum, é algo sobrenatural, ou seja, acima do natural. É algo excepcional, é especial, é uma exceção. Diga comigo, milagre é exceção. Nós não vivemos de milagre todo dia. Apesar de acordarmos para respirar, eu conheço pastores, tem um pastor muito que me marcou falando sobre isso. Ele falou, uma vez ele falando comigo, abrindo o coração dele, ele falou, eu estou cansado de viver de milagres. Porque a alma dele estava extenuada de não saber, às vezes, por muitos dias o que ele comeria no dia seguinte. Mas nunca Deus o abandonou, ele sempre teve uma provisão e um milagre de Deus. Mas ele falou, isso cansa a alma, você acredita? Eu falei, eu posso imaginar. Você imagina todos os dias, você não saber o que você come no dia seguinte, e no dia seguinte também, e no dia seguinte também. Mas Jesus diz isso para nós em Mateus 6, o capítulo inteiro, uma sequência do Sermão do Monte, que nós não devemos nos preocupar e estar ansiosos quanto o dia de amanhã. Que Ele cuida de nós, se Ele cuida dos pássaros, se Ele cuida dos lírios, Ele cuida de nós porque Ele nos ama. E aí está o grande dilema do ser humano, né? Nós temos dificuldade de acreditar que Deus de fato cuida. David Yonshu, pastor que acho que partiu para o Senhor no ano passado, ele escreveu o seguinte sobre o milagre, queria que você acompanhasse aí comigo. A palavra milagre refere-se ao marcante e surpreendente evento que acontece pela direta intervenção de Deus. Direta intervenção de Deus, sem seguir as conhecidas leis da natureza. Um milagre é a suspensão temporária de leis comuns da natureza e a intervenção de um poder sobrenatural. Ele fala disso em um dos seus livros. Deus, Ele muda o curso natural do rio para poder abençoar alguém. Deus, Ele muda a estrutura molecular. Deus muda a condição de temperatura, de pressão. Deus muda as condições da atmosfera quando Ele quer fazer um milagre para abençoar alguém. Deus muda a tua composição biológica como que por um toque, simplesmente porque Ele deseja curar você de uma enfermidade. O vírus que pode estar querendo te levar à morte, com um simples toque do dedo de Deus, pode se transformar em benefício em células saudáveis no seu corpo, se Jesus assim quiser. A tua alma bagunçada, ansiosa, depressiva, com a doença do momento, do tempo atual, pode até não conseguir se expressar para um profissional, para um psicólogo, para um psiquiatra, para dizer o que você está sentindo, e às vezes você pode chegar a ter um nó na garganta de não conseguir falar, mas Deus é capaz de mudar a tua alma e transformar aquilo que está te trazendo angústia e desespero em vida, alegria, paz e saúde, que vai refletir num rosto abençoado, corado, feliz. Como a gente tem recebido pedidos de pessoas para orar porque estão depressivas,
Famílias têm sido destruídas. Famílias estão tristes por causa de alguém que está em depressão, querendo se matar. Somente nos 4 evangelhos foram registrados 36 milagres. Diga comigo, 36 milagres. Que foram feitos diretamente por Jesus. Foram muitos outros milagres na narrativa do Novo Testamento, nos evangelhos. E aí depois nas cartas paulinas, nas outras cartas a gente vê narrativas de milagres. Mas só em operações diretas pela ação de Cristo ali, foram 36 milagres. Na maioria das vezes, ou melhor, na verdade eu creio muito que isso acontece, o milagre acontece com a junção da nossa fé com o que Deus já previu fazer, com o que Deus deseja fazer. Deus, Ele quer abençoar, mas nós precisamos crer. Foi falado na peça, inclusive, isso. Você precisa ter um coração disposto a fazer. Eu já vi Deus fazer milagres na vida de pessoas, às vezes até sem a oração do pedido. Mas seguramente quando você ora ao Senhor e pede para Ele acrescentar a sua fé e coloca aquilo diante de Deus, os céus se movem, Deus olha para você e a união daquilo que você crê, porque você declara a fé, você professa a tua fé, por isso você está orando, está pedindo, está colocando diante de Deus, move os céus e você é alcançado. Eu sou alcançado. A Bíblia é um livro de milagres. Milagres no Antigo Testamento, milagres no Novo Testamento. A gente vê milagres pela Bíblia inteira. Mas e hoje a gente vê milagres. Você conhece alguém que foi liberto dos vícios? Eu sei que tem um monte de gente aqui no nosso meio que foi liberto do vício das drogas, do vício do álcool, do cigarro, do vício da pornografia, do vício da prostituição, de vícios que destroem o corpo por dentro e por fora. Um dos testemunhos mais lindos da minha família é a libertação do meu irmão. Quando meu irmão foi completamente liberto das drogas, a gente nem imaginava que aquilo pudesse acontecer, não é? E eu lembro do Tiago falando para mim: eu não tinha coragem de dizer para vocês, mas eu fiquei dependente de crack por 2 anos e meio. O que é 2 anos e meio dependente de crack? E em 40 dias, Deus mudar o curso da vida dele. Os médicos diziam que era impossível. Ele ficou dentro de um quarto, num hospital, que eu lembro até hoje, o dia que eu fui lá com a minha mãe junto com ele. Ele não queria, estava revoltado, eu não vou, prometeu até o último minuto. Eu faltei no trabalho naquele dia, eu lembro daquele dia, dia 6 de janeiro. E nós fomos para lá, ele falou: eu preciso sair daqui, cara. Eu falei: não, você não vai fugir, mano. Não, eu preciso sair daqui. Eu falei: me promete que você não vai fugir. Eu vou esperar você aqui e você vai fazer o que você tem que fazer e volta. E ele compartilhou comigo depois que ele foi fumar o último cigarro, usar a última coisa, jogou tudo fora depois e voltou. Ele ficou quantos dias? Uns 15 ou 20 dias só internado? 15 dias internado. E ele testemunhou umas coisas para mim, que ele falava: os médicos, os psiquiatras aí dentro, meu Deus, a gente ficava preso num quarto, não sei quantos homens tinham ali, estava um quarto só de homens, que as lâmpadas tinham um grade. Sabe por quê? Por que tinha um grade nas lâmpadas? Porque os caras quebravam a lâmpada fluorescente para tirar o pó dela para cheirar no lugar da cocaína. Olha o nível da dependência. Olha onde estava chegando. Ele falou para mim, ele tinha um bebê pequeno. Eu não planejei expor a vida do meu irmão aqui, mas eu estou testemunhando para a glória de Deus, para você ver o tamanho do poder de Deus, porque milagres acontecem nos dias de hoje. E aí ele falou para mim assim: os caras naquela loucura, desespero, queria quebrar a porta, a gente estava dentro de uma prisão. Ele falou assim: tinha vezes que eu via a Aline, a esposa dele, fazer mamadeira para o meu filho, que era pequenininho, e eu tinha vontade de cheirar o leite em pó, na ausência da cocaína. Que coisa, olha como a mente, como o corpo está dependente e tal. Mas ele ficou 15 dias ali, era para ter um período de internação maior. E quando ele saiu, nosso coração se encheu de temor. Mas eu lembro que numa conversa pessoal com ele, a gente orando muito, meu pai, minha mãe, meus irmãos, toda a minha família, a gente intercedendo: Senhor, por favor, dá forças para ele. Eu não quero mais receber ligações que meu irmão está perdido na madrugada em algum lugar. Por favor, faz um milagre, Senhor, faz um milagre. Irmãos, naquele dia, 6 de janeiro, hoje já são mais de 10 anos, 10, 12 anos. Meu irmão nunca mais
tocou em uma substância, droga, cigarro, bebida, álcool. Por quê? Porque em 15 dias é impossível para o médico, para os remédios, mas Jesus tocou as moléculas do corpo dele que estavam dependentes. Jesus tocou na alma dele, Jesus fez uma obra. E o ano que vem, ou esse ano ainda não sei, meu irmão vai ser ordenado pastor. Yes! Jesus faz milagres. Jesus faz milagres hoje. É um homem de Deus. Quando eu encontro com ele, com os filhos dele, eu falo para Deus, como esses meninos são educados, são amorosos. Como eu sinto Jesus de abraçar meu sobrinho mais velho. Dá vontade de ter mais contato. Ele mora em outra cidade, mora em Indaiatuba. Falo, tenho saudades às vezes. Mas olha, eu podia nunca mais ver meu irmão, mas só ouvir as notícias do que Jesus está fazendo na vida dele, já alimenta a minha alma. Quando a gente recebe um milagre, aleluia, a nossa alma é alimentada, e aleluia, a alegria do Espírito toma conta de toda a casa. Todo mundo sorri. Deus é um Deus de milagres, portanto, se você tem dúvidas disso, fale com alguém aí, porque tem um monte de gente aqui que já experimentou o milagre. Quem já experimentou o milagre de Deus na vida, levanta a mão aí. Você precisa de um milagre hoje. Fale com essa pessoa. Mais do que isso, talvez você que levantou a mão precisa de um milagre e precisa revisitar aquilo que Deus já fez, porque Ele quer fazer de novo aquilo que Ele já fez na sua vida. Glória a Deus. 11% da população mundial é de ateu. Tem uma estatística, um levantamento da ONU, que aponta que países com uma boa taxa de alfabetização tendem a ser mais descrentes, ou seja, as pessoas creem menos quando são mais cultas, quando são mais intelectuais, quando elas são mais estudadas. Por quê? Porque a lógica impera, o raciocínio óbvio das coisas, e aí as pessoas têm dificuldade de crer. Então, 11% da população mundial, hoje talvez 750, 800 milhões de pessoas não acreditam em milagres. Não acreditam em Deus, não acreditam que Deus possa fazer alguma coisa. Países como Suécia, 85% da população não crê. Olha isso, que coisa incrível, Tem 8,9 milhões de pessoas, 7,6 não acredita, na Suécia. No Vietnã, 81%. O budismo e o taoísmo são religiões comuns por lá, são vistos como tradição, não crença. Então não é fé. Na Dinamarca, 80%. Na Noruega, 72%. No Japão, 65%. Tem um estudo um pouco mais antigo, de Richard Lynn, um pesquisador britânico, que conclui que os países com alto QI são muito ateus. Se tem muito QI, então os gênios... Então, o Japão é um desses lugares, porque a média do QI, eu fui pesquisar um pouco disso, a média do QI japonês é de 105. No Brasil, sabe qual é a média? Deixa pra lá, não fala? Vamos fazer assim? O Brasil está na média. Ok? Está na média. É abaixo de 100. Pior, é abaixo de 90. Posso parar por aí? Então no Japão, 105 de QI, mas não crê no poder de Deus. Eu prefiro ficar com os meus 87 aqui. Eu conheci pastores japoneses quando estive na Coreia, e eu conversando com eles, eles falavam assim: pastor, o Brasil é uma maravilha de Deus, porque as pessoas creem. No Japão, sabe o que eles estão fazendo? Eles são tão inteligentes que eles não querem se entregar emocionalmente para ninguém. Agora os homens estão indo às zonas de prostituição, sabe para quê? Para fazer carinho nos gatos. Que, pastor? Peraí. Não. Eles vão na zona de prostituição, vem uma prostituta, toda vestida, paramentada, como uma prostituta japonesa, que não é igual à brasileira. Ele foi me mostrar. E ela traz um gatinho aqui, O cara vai com ela pro quarto e fica fazendo carinho no gatinho. Ela faz carinho no gatinho, no cara, eles ficam se acariciando. Depois de uma hora ele paga lá os ienes dele e vai embora e pronto. É isso. Eles não querem mais casar, não querem mais ter filhos, não querem mais se entregar em relacionamentos, e ninguém quer ser amigo de ninguém. Eles são vazios. Por quê? Porque
é gente que está muito aqui na região da mente, raciocinando demais, pensando demais, não tem espaço para fé. Tem espaço para fé no seu coração? Nós precisamos crer. República Tcheca tem 61% de ateus e por aí vai. Olha, eu me espantei, a Coreia do Sul, 52% da população, ou seja, a maioria é de ateu. Só que eu já vi uma estatística quando estive lá, 38%, quase 40% de crente. Crente que nem nós. Então o povo ora, busca a Deus, mas 52%, é quase que meio a meio. 52% não crê, não acredita em nada. O dicionário Aurélio, famoso e velho Aurélio, diz assim: qualquer manifestação da presença ativa de Deus na história humana é milagre. Essa é a definição do dicionário. Qualquer manifestação ativa de Deus na história da humanidade pode ser chamada de milagre. E Einstein, o cientista Albert Einstein, que você conhece, ele disse: olha, tem duas maneiras de viver a vida. Uma é como se nada fosse milagre. E a outra é como se tudo fosse milagre. Recentemente, acho que falando disso, eu falei um pouco de uma reflexão de Augustus Nicodemos, se referindo, por exemplo, a Isaac Newton e a Albert Einstein, que são homens muito cultos, homens cultos, né? São cientistas que marcaram época, que descobriram coisas importantes que funcionam até hoje, são referência para os cientistas do nosso tempo. Esses homens nunca anularam a palavra de Deus naquilo que eles publicaram, porque eles sabem que a Bíblia não compete com a ciência, mas a ciência explica a Bíblia em muitos dos seus aspectos. Portanto, se você olhar para a própria Bíblia, a Bíblia é um milagre. O Alcorão veio de quem? Quem entregou o Alcorão para os seus devotos? Maomé. O livro dos Mormons veio de Joseph Smith. Allan Kardec escreveu seu próprio evangelho. Mas a Bíblia, olha só, ela é única. Dentre os muitos livros sagrados do mundo, ela não foi escrita por uma pessoa só. Eu lembro de uma vez ter pregado sobre a Bíblia e o milagre da Bíblia. A Bíblia, ela foi no Antigo e no Novo Testamento escrita por 40 autores diferentes, provenientes de Ásia, África e Europa, ou seja, 3 continentes distintos. Foi escrita no deserto, mas também foi escrita no palácio, mas também foi escrita na cadeia, mas também foi escrita numa ilha, mas também foi escrita num espaço de 1.600 anos, desde os seus primeiros registros até os últimos registros. E ela concorda com si mesma, com profecias de mais de 1000 anos, sendo cumprida, depois escrita por pessoas que nunca se conheceram. Jesus é predito por Isaías lá atrás, muito antes do povo pensar que o Messias, quem seria o Messias, e tudo se cumpre em Jesus ali na cruz. A Bíblia é um milagre. Você crê num livro que é um milagre. Em Atos 3, do 1 ao 4, eu falei que 36 situações de milagres de Jesus diretamente, mas eu quero falar do que acontece depois que Jesus entrega para os discípulos o bastão da missão de plantar a igreja, e naquela igreja crescente de Atos dos Apóstolos, logo depois do derramar do fogo do Espírito, da alegria, do poder do Espírito, do dínamos que acontece ali no dia de Pentecostes, em Atos 2, eu quero ler com você Atos 3, do 1 ao 4, vamos lá? Vamos lá? Você pode ler bem forte aí comigo? Vamos lá. Certo dia... todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: o que Pedro disse? Olhe para nós. Nunca pense que Deus esqueceu de você. Se há um caminho para o milagre, se existem atitudes que abrem portas para os milagres de Deus na nossa vida, acho que esse texto pode ter algumas chaves que a gente pode meditar um pouco. Primeiro, Deus não se esquece daqueles que Ele planejou salvar e ter como filho.
Nós somos escolhidos por Deus, mesmo antes de nascer. E alguns aqui hoje podem se identificar com este homem paralítico, à porta do templo, onde as pessoas iam para orar todo dia às 3 da tarde. Fazia a mesma coisa todos os dias. Alguém pegava ele, levava ele, deixava ele lá na porta, para fazer o quê, irmãos? O que está no texto? Para pedir esmola. Fazia a mesma coisa todo dia e parecia que nada nunca ia acontecer, nada nunca ia mudar. Aquele homem pode até ter visto muitos milagres ao longo da sua vida ali, mas ele seguia firme na sua rotina de pedir esmolas, de ser levado por alguém e de viver aquela rotina. Você também já deve ter pensado de alguma forma parecida com essa. Eu já vi, já ouvi, já vi acontecer com tanta gente já alcançou milagre, tanta gente já foi bem sucedida, a minha vida é só um milagre, mas milagre comigo nunca chega, nunca acontece. Será que Deus então esqueceu de mim? Você pode se questionar, será que Deus então me esqueceu? Não, Deus nunca esquece de nenhum dos seus. Quando você deposita sua fé em Cristo Jesus, você é alvo do amor do Pai. O Senhor não esqueceu de você. Diga, Deus não esqueceu de mim. Deus não esquecerá de mim. Pastor Bill Johnson diz o seguinte, acho que está aí essa frase: a oração com fé atrai respostas, mas a fé perseverante transforma um caráter. De novo, a oração com fé vai fazer o quê? Atrai respostas dos céus, mas a fé que é perseverante, ela transforma o caráter. O que Deus está fazendo diante das circunstâncias adversas, talvez na vida daquele homem, todos os dias, vendo as mesmas coisas, vivendo, Deus certamente estava trabalhando no seu interior. Deus está trabalhando no seu interior. Deus está te moldando. Ele não se esqueceu de você. Ele nunca parou. A sua história foi escrita por Deus. Para quantos improváveis talvez eu esteja falando aqui? Como é que foi a sua vida? Como é que você nasceu? Como é que era o seu pai, sua mãe, sua família? Quem era você? O que os médicos disseram sobre você quando você nasceu? O que as pessoas da sociedade diziam sobre você quando você ainda era uma criança? Ou dizem hoje a respeito da sua vida? Nada disso anula que Deus te escolheu e que se você crer nele, você vai experimentar o que Ele planejou para você viver. Então, o primeiro caminho de um milagre na minha e na sua vida é saber que Deus não se esquece de nós. Talvez o seu milagre possa acontecer hoje, talvez Jesus marcou na agenda dele o dia de hoje. Eu estava orando antes do culto hoje, um irmão chegou perto de mim e aqueceu tanto meu coração. Ele falou, eu tenho sentido e ouvido coisas novas de Deus sobre o meu corpo, sobre a minha saúde. E eu falei, será que Jesus não quer te curar hoje? Eu já orei por ele uma vez, vou orar de novo hoje. Eu creio que Jesus pode estar movendo-se aqui, ao ouvir da palavra. Laércio, onde você estiver, cara, que eu não estou te vendo aqui, Deus não esqueceu de você. Ele está trabalhando por você. José, Maria, João, Tiago, Carlos, Eliezer, Teco, Samuel, André, Deus não esqueceu de nenhum de nós. O Senhor está trabalhando. Pedro olha e diz, olhe para nós. É como se ele chamasse a atenção e dissesse, preste atenção, Deus não esqueceu de você. O verso 5 diz assim, acompanhe aí comigo. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. O que o homem esperava receber? Alguma coisa. Pavimenta o caminho de receber o milagre de Deus, esperar surpresas de Deus. Espere que Deus te surpreenda. Deus quer te surpreender. Se você estiver precisando de um milagre de Deus na sua vida, de uma intervenção de Deus, saiba que Deus é perito em te surpreender. Diga, surpresa. Quando de repente você menos assusta, você olha e Deus diz, surpresa. Uau. Surpresa. É no dia que você menos espera. É no dia que você está indo pedir esmola no mesmo lugar. É no dia que você está sentado no mesmo lugar. É no dia que as mesmas pessoas estão te ajudando. De repente os céus te surpreendem. E Deus diz, surpresa!
Então quem tem certeza que Deus não esquece dele e nutre esse sentimento de que a qualquer momento Deus pode surpreender, aleluia, está no caminho de receber um milagre de Deus. Às vezes você fica pensando, meu filho não deixa as drogas, minha enfermidade não vai embora, meu casamento não melhora, minhas finanças nunca melhoram, meus sonhos nunca são alcançados, o meu processo lá na justiça não se define, eu não recebo a gravidez que eu tanto sonho, eu estou entrando em desespero, Deus se esqueceu de mim. Eu quero desafiar você e inspirar você nessa manhã a esperar uma surpresa especial dos céus para a sua vida nesses dias. Deus tinha para ele mais do que uma esmola, Deus tinha para ele cura e redenção. Deus queria dar para aquele homem naquele dia comum mais do que moedas que pudessem comprar comida e alimento. Deus queria curar e fazer ele levantar e se pôr de pé para ir buscar o seu alimento. Existe uma abundância em Deus, e nós podemos acessar a abundância em Deus por meio da fé. Deus tem muito, Deus tem sempre o melhor, Ele é um bom Pai. Nós cantamos isso. Você já parou para pensar no que a Bíblia fala sobre a dispensa de Deus? Danilo falou hoje, Deus te enriquece. Deus quer nos enriquecer, e o enriquecimento é para além de dinheiro, de carro, de casa, de roupa, de bens materiais. Deus quer te enriquecer em tudo, quer te fazer próspero, quer te fazer alguém generoso. Esse é o Deus da abundância. Portanto, é um Deus que é uma fonte inesgotável de abundância, e para Ele é natural fazer o sobrenatural. A Bíblia fala de vida, mas não fala só de vida, fala de vida com abundância. A Bíblia fala de salvação, mas fala de grande salvação. Tem uma expressão, a Bíblia diz, tão grande salvação nos deu o Senhor. A Bíblia fala de bênçãos, mas fala de ricas bênçãos. E a Bíblia fala de frutos, mas a Bíblia fala de muitos frutos, em João 15. Então, guarde na sua mente, assim como naquele homem, como se Pedro estivesse olhando para você agora e dissesse, olhe para nós, Deus não se esqueceu de você. E aquele homem olha para ele esperando uma coisa que era muito medíocre se comparada ao que Deus queria dar. Aquele homem espera uma esmola, mas Deus tinha algo superior. E ele exercita a sua fé. Veja comigo o verso 6, 7 e a parte A do 8. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno? O Nazareno? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno? Diga, ande. Quem disse isso? Para quem? Para o coxo. Muito bom, que tem 10 pessoas que estão ligadas. De novo, quem disse isso? Para quem? O que ele disse? Ande. Antes de falar ande, ele falou o quê? Não tenho esmola, estou sem grana, não dá para passar um Pix, e você não tem maquininha de cartão. Então, levanta, ande. E aí ele continua no texto, segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Até aí por enquanto. O que é necessário nesse caminho de construção, de receber, não é produção de milagre, é receber o que Deus já planejou dar, é exercitar a fé. Pedro diz para ele, ande, e o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, que a Bíblia diz aqui, Pedro estende a mão e pega na mão dele. Se Pedro, isso está implícito no texto, não diz declaradamente, mas se Pedro estendeu a mão e fala que ele pegou na mão de Pedro, ele não fez assim, né? Ele não pôs a mão no bolso, ele pegou na mão de Pedro, talvez com timidez, talvez com alguma dificuldade, mas ele segurou na mão de Pedro. E olha o que o texto diz, segurando-o pela mão direita. Ou seja, os dois, mão direita com mão direita, ajudou a levantar-se. Então Pedro foi o impulso da fé daquele homem. Foi o irmão que Jesus preparou naquele dia para falar, cara, hoje você vai levantar daí diferente. Hoje não é esmola que você vai ganhar.
Eu sou um instrumento de Deus para dizer para você hoje, eu seguro na tua mão. Eu quero dizer isso para você de maneira profética. Eu não sei o que teu coração precisava ouvir hoje, mas eu quero olhar para você e dizer: Deus separou um dia profético para você viver. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas eu quero estender a minha mão, segurar firme na tua e dizer: ande. Ande. Deus quer fazer algo novo. Deus quer restaurar famílias. Se tem alguém que está perdido nas drogas, Deus vai curar, vai restaurar e vai libertar. Se tem um marido perdido nos vícios, Deus vai curar, vai restaurar e vai libertar. Se tem uma causa impossível na justiça, o Senhor vai liberar as causas na justiça nesses dias. Se tem alguém à beira da morte com uma enfermidade, eu quero estender a minha mão para você hoje em fé e dizer para você: eu não tenho ouro e nem prata, mas em nome de Jesus o Nazareno, ande! É tempo de levantar para experimentar o que Deus já preparou. Foi um ato de fé. Imagina só Pedro dizendo o que está no verso 6: em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Foi o passo de fé daquele homem. A Bíblia registra várias passagens que as pessoas precisaram ter uma atitude de fé. Naamã, o mais controverso deles. O profeta Eliseu fala o que para Naamã quando ele vem doente de lepra? Vai lá e mergulha 7 vezes no Jordão. O que Naamã diz? Não vou não. Aquele rio, pô, o cara nem me recebe. Eu sou general. Eu sou o cara aqui. Eliseu, usado por Deus, não fala: não vou nem receber. Fala para ele que é para dar 7 mergulhos lá no Jordão. E quando ele levantar, ele vai estar curado. E ele vai embora. Ele começa a ir embora. O tamanho da arrogância do coração. Começa a ir embora. Mas aí o servo dele fala: não, a gente já veio até aqui, viajou, trouxe uma... Vai lá, ele mergulha 7 vezes. Ele mesmo, olha o tamanho da dificuldade para exercer fé. Porque se no fundo ele acabou indo, teve que tirar a armadura e mergulhar no rio, é porque alguma fé operou ali, tá vendo? Até a fé pequena é suficiente para Deus liberar aquilo que Ele já quer liberar. Naamã vai lá e é curado da lepra. O cego que Jesus curou fazendo um emplasto de saliva que passa nos olhos, o que ele teve que fazer? Ir lavar no tanque de Siloé. Se eu fizer isso aqui hoje, os irmãos vão querer me prender, internar, tá? Vem cá, tem algum cego aqui? Eu vou fazer um barrinho com a minha baba, passar no olho e falar: você pode ir ali na torneira, no bebedouro, lavar o olho? Os irmãos vão falar: interno pastor. Mas Jesus fez isso. Tem alguma indicação médica sobre isso? O que Jesus estava fazendo? Testando a fé. Será que ele tem disposição de ouvir e fazer aquilo que Deus está mandando? A viúva de Sarepta, que teve que entregar o pouco que não tinha para o profeta, porque ela disse: olha, eu vou comer com meu filho, depois eu morro. Ele falou: não, dá primeiro para mim, que aí você vai ter abundância. O que Deus faz? Transborda nas suas vasilhas o alimento. Por quê? Porque teve fé. Fé precisa ser exercitada. Fé é pisar no desconhecido. A fé que você precisa, ela já está dentro de você, mas precisa ser manifestada por quem? Por você mesmo. Deus está te cutucando nesta manhã. Tem um incômodozinho espiritual acontecendo no seu coração, porque Deus quer operar um milagre e Ele quer desafiar você, testando a sua fé. Já está pronto em Deus. Você só precisa exercitar a sua fé. E eu quero concluir. Os versos 8b a 10 diz assim: depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que lhe tinha acontecido. Uau! Então, peraí, esse homem foi lembrado de que Deus não esqueceu dele, foi inspirado a esperar algo além de Deus, exercitou a sua fé segurando na mão daquele profeta de Deus chamado Pedro.
Mas quando ele recebe a sua bênção, ele entra com os dois no pátio do templo, andando, diga comigo, andando, saltando, louvando a Deus. Você precisa testemunhar com alegria, porque o teu testemunho daquilo que Deus fez vai ajudar as pessoas a produzir fé no seu coração. Aquilo que eu testemunhei hoje, de alguma forma te inspira em fé? Te inspira em fé? Deus pode fazer, se Deus fez na minha vida, na minha família, se Deus continua fazendo nas pessoas ao nosso redor. Nossa, eu tenho uma série de testemunhos que eu podia falar aqui. Deus pode fazer na sua vida também. Ele pode fazer de novo. Ele pode fazer de novo na sua vida. Ele pode fazer na vida de alguém que está perto de você. Aleluia. Se você crê nisso, diga, eu creio. Eu creio que Deus não se esqueceu de mim. Tem surpresas para mim. E hoje, eu quero esticar, alargar, exercitar a minha fé. As pessoas vão reconhecer Jesus por meio do nosso testemunho, do nosso entusiasmo, da nossa declaração de fé. Aquele homem, ele mostra ao povo o que Jesus fez. Mas eu fiquei tão maravilhado que eu quero fazer a leitura do restante do texto. Não está nem aí. Mas quando você lê o texto todo de Atos 3, é tão lindo o que Jesus faz, porque aí os discípulos apontam para Jesus completamente. Pedro fala o seguinte, presta atenção. Apegando-se o mendigo, agora aquele coxo já é chamado de mendigo. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Então ele saiu do templo e foi para o Pórtico de Salomão. Vendo isto, Pedro lhes disse, israelitas, o povo todo cercando eles. Pedro diz, israelitas, por que isso surpreende vocês? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? E Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Olha só, Deus glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Olha Pedro pregando. Pedro viu na oportunidade de um milagre que ele não previu, para pregar um evangelho, e ele diz, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. Aleluia. E nós somos testemunhas disso, pela fé no nome de Jesus, o nome que curou este homem que vocês veem e conhecem. Quem curou este homem? Quem curou aquele homem? Jesus. A fé que vem por meio dele. A fé vem por meio de quem? Dele. Você crê que é salvo? Crê que ele morreu para te salvar? É essa fé, aleluia. É só a fé inicial, mas pode ser acrescentada. Se você crê para a salvação, você deve crer para a cura. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância. Olha aí a compaixão. Eu sei que vocês entregaram Jesus por ignorância, bem como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Portanto, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Olha só o que Ele diz. Ele está falando de tudo aqui. Está falando da ceia, está falando que Jesus voltará, está falando de entrega, de arrependimento de pecados. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu, ouça-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. Fazia muito sentido para aquele povo, confuso
naquele momento ouvir isso. Jesus era quem tinha feito aquela cura, mas mais do que isso, Jesus era o autor da vida, é o que tinha vindo para morrer, ressuscitar e operar milagres pelo seu poder, mesmo depois de ter sido assunto aos céus. Uau! E ele continua, para terminar: e vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados, e disse a Abraão: por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Olha, judeus, vocês todos estão herdando essa bênção, porque são filhos. Deus fez uma aliança com os seus antepassados, mas por meio de Abraão, aí ele evoca a nova aliança ensinada por Jesus. Por meio de Abraão, a descendência de todos os povos serão abençoados na terra. Isso é você, isso sou eu. Diga: eu sou abençoado, porque Cristo me salvou. E para terminar, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Jesus que salva é o Jesus que cura. E se você precisa de um milagre hoje, eu quero que você fique de pé no seu lugar e venha aqui na frente, porque eu vou orar por você. E eu sei que Jesus vai curar pessoas, eu sei que Jesus vai travar causas na justiça, eu sei que Jesus vai mudar a situação financeira e emocional da sua casa. Se você ouviu essa palavra e o Senhor falou com você, enquanto nós cantamos uma canção, você vem aqui para frente, porque eu sei que Jesus vai alcançar a muitos. O dia do milagre de muita gente chegou.